Se pensarmos bem, nós todos somos vendedores. Já fiz um vídeo sobre isso. O tempo todo nós estamos vendendo. Inclusive, quando você chega à conclusão que você é um péssimo vendedor, você vende essa ideia para as pessoas. E o pior, você compra essa ideia. E isso muitas vezes mais te limita, mais te empobrece do que te enriquece, do que te ajuda. E eu tenho feito muitos trabalhos nas empresas sobre como é que nós podemos conquistar e encantar o cliente, como podemos construir um relacionamento de credibilidade com o cliente. E esse é o segredo de todo e qualquer relacionamento, de toda venda. Todas as vendas que nós fazemos, só fazemos porque houve uma relação onde o cliente confiou em você. E para o cliente se tornar um vendedor seu, você pode lapidar ainda mais a sua escuta, a sua qualidade de atenção e a sua forma de estar diante dele. Preste atenção, o que faz com que você não consiga manter a tranquilidade numa negociação? Não sei se você já percebeu, mas muitas vezes nós temos dificuldade de lidar com uma pessoa que vem trazendo uma reclamação. É comum a gente trazer isso para o pessoal, né? A pessoa vem reclamando de mim, vem reclamar comigo, mas não é sobre a gente, é sobre uma insatisfação dela em relação a algum produto ou serviço. Então a primeira postura que a gente deveria ter quando alguém telefona ou vem presencialmente para reclamar é de respeito, mesmo que a forma que essa pessoa esteja reclamando não seja boa. Mas ela poderia ter ido direto, né, no órgão responsável, registrar uma queixa no Procon, eu sei lá onde, e sair falando mal de mim ou da minha empresa. Então, uma coisa legal é a gente agradecer a pessoa. Que bom que mesmo assim, com toda a sua insatisfação, você teve o trabalho de vir aqui para poder me deixar saber, né, como foi o atendimento, como foi o serviço ou a qualidade do produto. Então, sentir isso é fundamental. Só que muitas vezes a pessoa chega muito brava, irritada, né? Se sentiu quase que ofendida com o que aconteceu. E aí, o que a gente aprende na PNL é nunca falar para uma pessoa que está muito com raiva, falar calma, calma. Porque ela pode responder calma porque não foi com você. Então, o ideal é a gente fazer o espelhamento com essa pessoa, utilizar o que nós chamamos de rapport, usar o mesmo tom de voz, com prontidão para compreender a pessoa e não para responder. Ou seja, vamos dar um exemplo, e isso realmente aconteceu. Chega uma pessoa numa loja de carros, né, para comprar carros, e ela fala, mas não é possível, eu comprei um carro aqui para viajar logo em seguida e a bateria do carro não funcionou. E era final de semana, então aqui estava fechado e eu não pude viajar com o carro. Então, se a pessoa fala isso, nunca fale assim, não fui eu que vendi. Sabe essas justificativas que faz com que o cliente fique mais irritado ainda? Mas no mesmo tom de voz você pode responder para a pessoa, puxa vida, que chato. Você comprou o carro e você não conseguiu viajar porque a bateria não funcionou e eu não fui capaz de verificar isso antes. Ou nós não tivemos o cuidado de verificar isso. Que chato, hein? Ao falar isso, é bem provável que o cliente respire e fale, ainda bem que ele me entende, mais ou menos assim. Então, o que significa isso? Eu estou fazendo um espelhamento com a pessoa no tom de voz e posso fazer também, claro, no gestual, do jeito que ela estiver naquele momento.
e eu vou repetir o que a pessoa está falando. Isso se chama, o backtracking significa, toma, eu estou te entendendo, eu devolvo para você isso. Ou a escuta empática também tem a ver com isso. Então, eu estou ouvindo você me dizer que você comprou o carro, você ia viajar e não conseguiu porque nós não tivemos o cuidado de verificar direito a bateria. Que chato. E isso foi acontecer logo com você. Um cliente nosso, ao falar isso, você está valorizando, você ainda não está resolvendo a questão, mas você deu espaço para ele reclamar. E muitas vezes nós não fazemos isso. Eu que já fui em lojas reclamar de alguma coisa, às vezes a pessoa só fala assim, interessante, nunca ninguém reclamou. E a gente ainda fica com aquela cara, né, de que não tinha direito nem de reclamar. Então, seja qual for a reclamação, agradeça, dê espaço para a pessoa falar o que ela está sentindo. E não resolva aquilo no calor da discussão ou coisa assim. Você não sabe o que vai fazer. Mas você tem que dar mais importância para a pessoa do que para o produto. Uma coisa é, mas esse produto nunca dá o problema, mas esse produto, e outra coisa é, puxa vida, que chato que isso foi acontecer com você. E aí você vai conversando com a pessoa, espelhando, deixando ela falar e sempre abrindo um espaço para ela, para que ela possa desabafar e ao mesmo tempo ela saber que você está ali do lado dela, que você compreende. E só depois que você vai, né, repetir tudo que ela falou, olha, você levou o carro tal dia, né, a garantia da bateria é de tanto tempo, eu vou precisar que o carro fique aqui, eu vou fazer isso, isso, isso. Então seja muito claro na sua comunicação do que você vai fazer. E evite falar, eu vou tentar resolver. Porque existe um aprendizado aí no seu cérebro de tentativa e erro e não tentativa e acerto. E se você fala, eu vou tentar, você está deixando o cliente mais inseguro ainda. O ideal é você falar, eu vou fazer tudo que tiver ao meu alcance para até amanhã, às 16 horas, vou te dar um retorno. Enfim, seja específico e claro na sua comunicação. E às vezes, num outro contexto, num outro exemplo, de vendas, pode acontecer também de eu perder aquela segurança em mim. Eu já conheço excelentes pessoas que têm muita dificuldade de fazer um fechamento, de fazer vendas. Por quê? Porque são pessoas que são inseguras, que têm uma autoestima baixa, que têm crença de não merecimento. Então, quando o cliente fala, mas qual é o valor, qual o preço disso? E você dá o preço e o cliente fala, mas eu estou achando muito caro. Você nem ouviu direito, você já vai dar um jeito de dar desconto, de parcelar. Mas você nem sabe o que é caro para esse cliente. Então, tem uma dica aqui que eu uso muito, que eu ensino muito, que tem ajudado muitas pessoas a falar o preço com tranquilidade. Uma coisa que você pode brincar é de jogar um pouquinho de humor, uma pitada de humor na hora que pergunta qual é o preço desse veículo. Você pode falar, o investimento nesse carro fica mais em conta do que uma viagem no exterior. Fica mais em conta do que um carro importado. Vamos imaginar que ele esteja comprando um carro popular. Para quê? Porque nesse momento tem um impacto no cérebro da pessoa de ser algo muito além do que ele está imaginando. E logo em seguida você pode brincar com a pessoa, né? É de apenas e fala o valor. Então você dá um preço e a pessoa, logo em seguida, você fala dos benefícios e não das características do carro. Qual que é a diferença? Em vez de você falar, os pneus são duráveis, o carro é confortável, o carro é isso, você vai falar, você vai poder viajar com a sua família, com tranquilidade, porque ele é um carro que tem muita estabilidade.
Você vai poder deixar o seu filho, eu espero que até aí você já conheça um pouquinho da realidade do cliente, porque a venda é algo emocional. E uma dica que eu te dou, não tenha medo de falar o valor. Tem pessoas que vão falar o valor, elas ficam inseguras, às vezes até se escondem atrás da pasta, assim, já vi isso muito acontecer. Né? Se você não comprou o produto que você está vendendo, você vai ter dificuldade de vender. Ou seja, se você é o primeiro a achar caro, você vai achar um monte de gente que vai ter a mesma ideia que você. A partir do momento que eu aprendi a me dar valor e a dar valor no meu trabalho, eu não perco mais nenhuma proposta, porque eu aprendi a argumentar, a negociar. Quando a pessoa fala assim, Luísa, mas uma palestra com você é R$5.000? É tudo isso? Eu estou achando muito caro. Eu adoro quando eles falam assim. E eu falo assim, eu concordo com você. Eu concordo principalmente considerando que você não viu o efeito que essa palestra vai ter dentro da sua empresa. Provavelmente, olha eu levando eles para o visual construído, levando eles para sonhar. Provavelmente, quando a gente terminar essa palestra, amanhã, 19 horas ou no dia tal horário, e você poder olhar e sentir aquele clima daquela empresa, daquele time maravilhoso que você tem, quando você vê os olhinhos deles brilhando, e todos com uma intenção pura de ter uma atitude mais positiva diante da empresa. E quando você vê que daí um tempo você ainda vai perceber essa mudança de atitude, você vai falar, esse valor foi simbólico, considerando o quanto eu estou levando. Então eu faço essa viagem com a pessoa, e a pessoa vai criando também na tela mental dela o que eu estou falando. E essa é uma habilidade que todos podemos desenvolver para tudo, né? E falar, eu concordo com você, não é tão barato. Eu troquei a palavra caro por não barato, e isso dá um outro impacto na pessoa. E provavelmente, quando a pessoa já comprou, já visualizou, você pode até falar com ela, como eu falo, olha, eu conheço muitas pessoas que nem vão te cobrar essa palestra. Elas estão começando agora e são pessoas boas. E elas querem começar a fazer ter essas experiências, né? Para poder dar sustentabilidade para essa carreira delas. E estão fazendo currículo e tal. Eu tenho quase 3 décadas que eu trabalho desenvolvendo pessoas com palestras, treinamentos, cursos, atendimentos. Essa é minha praia, essa é minha área. Mas se você quiser, eu posso te indicar uma pessoa que vai cobrar bem baratinho. Afinal, o que você está buscando? É um preço bem baratinho ou você quer ver transformação? Perceba como eu estou vendendo aqui e não me sinto chata fazendo isso. Pode ser até que eu seja, mas não me sinto. Agora, Luísa, e para o meu companheiro, que eu não estou conseguindo me vender? E para o meu filho? Não é muito diferente, sabia? Se você está tendo uma conversa com ele e você está sentindo que a conversa não está entrando aí no seu cliente, porque o cliente é aquele que está diante de você, está na hora de você rever a forma que você está falando, está na hora de você também perceber assim, como é que está seu estado emocional em relação a esse cliente. Seja seu filho, seu marido, seu pai, sua mãe. Da mesma forma que quando eu penso mal do cliente, parece que ele se afasta, ou quando eu critico ou julgo, isso em casa ainda é mais forte. Então, quando você procura negociar com seu filho ou filha, quando você tem clareza, qual é a necessidade que ele tem? Porque às vezes a gente quer oferecer uma coisa que não é o que eles querem. E quando você consegue, de alguma forma, suprir essa necessidade, vendendo uma ideia, conversando tal coisa, isso é maravilhoso. E nós precisamos nos capacitar para isso.
Nós não nascemos com essa expertise. Então, da mesma forma que eu posso desenvolver a habilidade para ser um vendedor, uma vendedora melhor, né? E o sinônimo de vendas para mim é a gente construir relacionamento, é a gente ser útil, é a gente servir. Eu posso também e devo procurar me capacitar para atender o meu cliente interno, primeiro eu mesma e depois as pessoas que eu convivo com elas. Eu posso aprender a conversar de um jeito onde eu ajudo meu filho a entender melhor o que eu estou falando. Eu posso fazê-lo sonhar com o futuro. Né? Filho, você fazendo isso, da mesma forma que eu falo com o cliente, você comprando esse carro, você vai poder fazer sua viagem tranquila, você vai poder desfrutar, né, desse bem maior que você tem, que é a sua família. Eu posso fazer a mesma coisa com meu filho. Meu filho, você dedicando um tempinho maior para estudar todos os dias um pouquinho, você vai perceber que chega no final do ano, você já não vai precisar sacrificar suas férias, você já vai poder fazer isso. E a cada dia você aprende um pouquinho mais. E quando eu olho para você hoje e vejo você criando esse hábito positivo de se dedicar aos estudos, eu fico imaginando daqui 5 anos, daqui 10 anos, quando você tiver já clareza daquilo que você quer ser como profissional, o quanto vai ser mais fácil, porque lá no futuro você já vai ter criado hoje o hábito de ter atitudes positivas, de reservar um tempo para investir no autoconhecimento ou para se dedicar àquilo que é importante para você. Entende? Então, não muda muito. E se você está, de alguma forma, não comprando os seus projetos e sonhos, talvez esteja faltando também você dedicar um tempinho mais no estado desejado. Talvez você não está sabendo vender para você suas próprias ideias. Mas quando você vai lá no futuro e visualiza você desfrutando dos benefícios daquilo que você quer fazer, então você vai ficar mais motivado. Vamos imaginar que você queira ter uma vida mais saudável. De que forma você está vendendo isso para você? Porque se for, tenho que ir para a academia, não vai funcionar. Mas se você fala, eu quero ter mais saúde, eu quero me alimentar melhor, eu quero ter mais disposição, então, visualiza aquilo que você quer e tudo fica mais fácil. E isso a gente vai poder utilizar em qualquer ambiente, com todas as pessoas e com a gente mesmo. E se você sente que quer desenvolver essas habilidades, soft skills, se você quer entender de gente, começando a entender profundamente como você funciona, quem é você, venha se capacitar. Programação neurolinguística é um caminho que nos ajuda, não só nas vendas, mas na vida, para que a gente possa transitar com mais segurança, em qualquer circunstância, e tudo que a vida colocar no nosso caminho, nós vamos saber como lidar, porque nós vamos aprender a acessar os nossos recursos internos. Se você ainda não me segue no meu Instagram, vai lá, é Luiza Lopes Life, e manda um recadinho para mim, caso você queira participar de uma comunidade chamada Clube Indesp, onde a gente está toda semana com muitas aulas ao vivo, aulas práticas, para a gente subir o nosso nível de consciência e viver a vida que a gente veio para viver. Se você não se inscreveu no meu canal ainda, faça isso e saiba que toda semana tem conteúdo novo. Beijo grande e gratidão.